Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Aleteia, eu trabalho com tarô e astrologia faz mais ou menos uns 15 anos. Hoje eu não vou aparecer por aqui porque a ideia desse vídeo é mostrar esses dois decks de tarô e fazer uma resenha, né? Uma análise assim comparativa entre esses dois decks. O deck à sua esquerda é o deck Rider-Waite clássico, né? Então é o que foi baseado no tarô original de Waite. Hoje em dia a gente tem muitas publicações desse tarô, né? Porque ele não tem mais direitos autorais, já que ele foi feito em 1908, se não me engano, ou 1910. Bom, esse tarô aqui ele foi feito, desenhado pela ilustradora Pamela Colman Smith, a pedido do Edward Waite. Os dois eram integrantes da Ordem Aurora Dourada, né? E a inovação desse tarô é que os arcanos menores, eles são desenhados, eles têm cenas que representam o significado da carta, por exemplo, 9 de ouros, por exemplo, aqui é um rei, né? Rei é sempre rei em todos os tarôs. Aqui é um 6 de copas. Então, a inovação desse tarô facilitou muito a leitura, a interpretação das cartas, né? E o estudo também. Então, esse tarô acabou ficando muito famoso. Todos os outros tarôs hoje em dia, quase todos são baseados nessa obra aqui do Edward Waite e da Pamela Smith. E hoje em dia fizeram também o que aconteceria depois dessa cena aqui. Então aqui a gente tem o arcano do louco, né? É o cachorrinho avisando sobre os perigos, que ele não está prestando atenção, ele está quase caindo no penhasco. E aqui é o tarô onde mostra essa cena, o que acontece depois. Ele cai no penhasco, mas ele continua tranquilo, com a leveza dele, desapegado, ele perde a trouxinha dele, que já era um símbolo assim de desapego, já que ele só carregava uma pequena trouxinha para a jornada dele, e aí ele acaba perdendo até isso, mas ele não está nem aí, ele dá importância àquilo que é essencial, ele continua ali cheirando uma florzinha, numa boa, curtindo a vida, né? Que é bem muito o arquétipo do louco. Então, o nome desse tarô aqui é o After Tarot. O que isso significa? É uma cena que acontece depois dos arcanos desse tarô aqui à esquerda. Então, assim, essa daqui é a caixinha do tarô, tá? After Tarot, para quem quiser comprar. Eu achei muito interessante, não só para estudar, mas para colecionar mesmo, né? Eu adoro colecionar tarô. Eu acho que eles são obras de arte. A editora é a Lo Scarabeo, né? Uma editora italiana. Então vamos lá, vamos ver os arcanos um a um, o que acontece com eles na cena depois. Então aqui a gente tem o louco, aqui eu já expliquei, e aquele caindo do penhasco, mantendo a leveza dele. Aqui a gente tem o mago, né, que fala assim como é em cima, é embaixo, né, fazendo uma alusão à lei da correspondência, à lei hermética da correspondência. E aqui a gente tem já a magia do mago acontecendo, né? Então a gente já tem uma espada que tá levitando, os elementos, a taça também tá levitando, as moedas, então já tem uma magia do mago aí acontecendo. Aqui a gente tem a figura da sacerdotisa, né? Ela tá com o livro que parece que é uma Torá em cima do colo. Ela tem o domínio sobre as emoções, que o pezinho dela pisa na lua. E aqui já é uma cena onde ela também mostra chaves, né? As chaves do conhecimento. Bom, mas eu não vi muita diferença entre um e outro, além dessas chaves aqui na mão da sacerdotisa, né? De resto, tá tudo bem parecido. Agora a gente vai para o arcano da imperatriz aqui. Então, aqui a gente tem a imperatriz, uma figura próspera, o símbolo de Vênus aqui, que simboliza o amor, a feminilidade, a sensualidade, o prazer pela vida, o afeto, a prosperidade, a grana, né? Ela está sentada num campo de trigo, tem as cores bem vivas, laranja e amarelo, que simbolizam prosperidade, o vestido dela é florido. Parece que ela é uma mulher que está grávida, né? Que é outro simbolismo assim
de prosperidade, criatividade, e ela segura um cetro, né, mostrando que ela é poderosa. E aqui nesse tarô, no After Tarot, ela aparece levantando esse cetro, né, e com a mãozinha aqui na coxa. Então, e aparece também um cisne com um monte de filhotinhos. Então é como, sei lá, fizesse alusão que a criatividade aconteceu, é como se ela tivesse dado à luz, né? Então aqui tem os filhotinhos do cisne, a beleza de tudo isso, a beleza da prosperidade. A única diferença é mais que ela levantou o cetro e o cisne apareceu com os filhotes. Aqui a gente tem a figura poderosa do imperador, então aqui ele está sentado no trono, aqui a gente tem, né, a cabeça do signo de Áries, né, simboliza o signo de Áries, e aqui a gente tem o próprio Áries sentado assim aos pés do imperador, mostrando como ele é poderoso, né, como ele é dominador, como ele manda em tudo. Aqui a gente tem então agora a figura do Hierofante, aqui ele está falando para os discípulos, aconselhando, né? E aqui ele já está mostrando o conhecimento assim de uma forma mais formal, está mostrando as escrituras, né? Então começa falando, aí ele mostra as escrituras e todo mundo prestando atenção. Aqui a gente tem, opa, voou aqui. Aqui a gente tem a figura dos enamorados, né? Então aqui eles estão se apaixonando, aqui é a figura do Cupido, eles se apaixonam e aqui eles começam a trocar informações. Aqui no caso, a Eva está dando a frutinha, a maçã para o Adão. E aí a gente conhece o resto da história, né? Todo mundo se lasca e tem que sair do paraíso. Aí depois aqui a gente tem a figura do carro, então aqui as duas esfinges estão sentadas, que um dos significados dessa carta é toma o controle da situação, tenha domínio sobre a sua vida, vá à luta, vá atrás daquilo que você quer. E aqui ele realmente toma uma ação, dá o comando para as esfinges, né? Que em alguns outros tarôs são representadas por cavalos, e eles começam a movimentar. Então essa é a cena depois que aparece do arcano do carro. Aqui a gente tem o arcano da força, né? Que é o domínio do ego, a fera, o leão representa o ego. Aqui a consciência, né? Que é uma figura feminina porque domina o ego com delicadeza, com carinho, com afeto, né? Porque não adianta você estapear o seu ego que ele não vai obedecer, ele vai ficar mais agressivo ainda. Então é a consciência dominando o ego, a carta da força, né? E aqui fazendo as pazes, olha só que lindo, integrando, né? Integração, ego e consciência. Porque na verdade a gente precisa do ego, né? Para viver aqui na matéria. Não tem como ser humano aqui e não ter o ego. Só que ele tem que estar a serviço da consciência e não o contrário. Porque quando tá ao contrário, o ego quer dominar, é aí que a gente sofre. Aqui é a figura do eremita, né? Iluminando o próprio caminho, iluminando a própria consciência, voltado para dentro. Aqui ele tem meio que um cetro, não um cetro como o da imperatriz, mas é um cajado. Lembrei a palavra, um cajado, né? Porque ele é um homem velho, um sábio. É o símbolo do velho sábio, né? Daquele que sabe as coisas, que tem sabedoria. E aqui no After aparece ele dominando uma cobra, né? Que é uma figura de transformação. A cobra simboliza transformação e sabedoria no esoterismo. Ela também simboliza a cura, simboliza a medicina, tá? Até hoje, né, tem um símbolo da medicina que tem uma cobrinha, se não me engano. Ai, se eu estiver errada, pode falar aí nos comentários, tá? Aqui tem um cachorro negro, né, que vai simbolizar o inconsciente. Tudo aquilo que aparece na cor preta, que aparece escuro, vai simbolizar o inconsciente, aquilo que a gente não consegue ter clareza, aquilo que a gente não consegue enxergar, né? Mas que a gente tem que entrar em contato. Então é por isso que o eremita ele ilumina aqui o caminho para entrar em contato com a sabedoria interior, com a sabedoria do inconsciente. No inconsciente a gente encontra Deus, né, pessoal? Aqui a gente tem a roda da fortuna. Deixa eu entender o que aconteceu depois aqui. Bom, aqui a gente tem essa figura que parece um cachorro, né? Parece até o Anubis,
subindo a roda, aqui ele continua subindo a roda, mas um macaquinho tá descendo. Bom, então eu não sei muito o que veio depois nessa cena. O leão aqui tá lendo o livro, aqui ele tá olhando para cima. Aqui o anjo continua lendo, né? Esse anjo simboliza o signo de Aquário. Aqui a águia continua fazendo a mesma coisa. E a esfinge, em vez de olhar para frente, olha para baixo. Bom, sei lá. Aqui eu não vi muita diferença entre o antes e o depois da cena. Aqui a gente tem a figura da justiça, né? A carta da justiça, que tem que ser muito, tem que estar sempre é, é, sempre analisando tudo com muita ética, sempre valorizando a verdade de todas as situações, não pode se deixar dominar pelas emoções. E aqui tem as pessoas que a justiça precisa julgar, né? Então tem uma pessoa pobre aqui, mal vestida, parece a figura de um mendigo. E aqui a gente tem a figura de um rei rico. Então a justiça ela tem que avaliar quem que está certo. Parece que eles devem ter aqui um conflito e a justiça tem que avaliar quem está certo, né? Diante da justiça aí. Aí depois aqui a gente tem a figura do pendurado, né? Que é uma carta de redenção, é uma carta de resignação, de aceitação do momento, de quando a gente não tem o que fazer com relação a uma situação. E aqui aparece uma pessoa fazendo caridade, né? Ajudando aquela pessoa condenada com um pouco de água, né? Se não me engano, é na Idade Média que eles penduravam as pessoas dessa forma, tá? Os criminosos dessa forma aqui, de ponta cabeça. Teve até alguns santos da igreja que dizem que foram pendurados assim para não ter sido sacrificados assim como foi Jesus, né? O tarô, ele tem um simbolismo cristão, tá? E o Edward Waite, apesar dele participar de uma ordem mágica, né, da Aurora Dourada, ele tinha um viés cristão bastante forte. Aqui a gente tem o arcano da morte, né? A morte que vai devastando tudo, mas ao mesmo tempo trazendo um novo tempo. Então o sol aqui está começando a apontar no céu e aqui ele já fica mais alto no horizonte, né? O cavalo continua caminhando, continua andando, as pessoas estão tristes aqui, continuam tristes aqui. Vamos para a próxima. Aqui a gente tem o arcano da temperança, equilibrando as emoções, né? A água simboliza emoção. Esse anjo passando uma água de uma taça para outra vai simbolizar esse equilíbrio emocional, né? E aqui essa transmutação emocional. Então ele pode desapegar daquilo que não serve mais, né? Dos sentimentos que não servem mais. E aqui essa pomba assim meio que renascer, né? Parece também uma pomba do Espírito Santo. A inspiração divina mesmo. Então, depois que você desapega de tudo aquilo que não te serve mais, você entra em contato com Deus, com a sua verdadeira intuição, com quem você realmente é em essência, né? Bem bonito, né? Ficou esse After Tarot aqui. Aqui é a figura do diabo, né? Então, são as pessoas que são escravizadas pelos seus desejos, né? Que estão presas àquilo que elas estão acostumadas, elas são escravas e nem percebem. E aqui já é esses dois, esse casal aqui se pegando mesmo, né? E aqui é a comemoração no inferno. Ah, eles não resistiram à tentação. Olha só. Aqui a gente tem a figura da torre, né? Que é a quebra das ilusões, a quebra do ego, a quebra de tudo aquilo que não é essencial na sua vida, né? Então aqui cai primeiro as pessoas e aqui no segundo momento a torre também é despedaçada, né? As pessoas já estão mortas no chão. Aqui a gente tem a carta da estrela, que é a volta da esperança. Então, depois de um tempo difícil, vem a bonança. Aqui ela vai simbolizar a pureza, porque ela está nua, inocência. E aqui ela se banha nas águas, né? Se banha nas emoções agora. Ela conseguiu transmutar as emoções, superar as dificuldades e agora ela se banha. E ela tem prazer com as próprias emoções, tem prazer nas próprias águas. Bonito, né? Aqui a gente tem a carta. Ai, peraí, gente, que eu preciso me ajeitar porque eu tô segurando o celular com a mão, tá? Eu não tenho um tripézinho para filmar desse jeito, você acredita? Acredita, né? Fazer o quê? O canal é pobrinho ainda. Então vamos lá.
Aqui a gente tem o arcano da lua com o lagostim, né? Aqui tem um caminho. Então a carta da lua simboliza o inconsciente, nossos medos, nossos demônios internos, os perigos. Aqui são dois lobos, né? Então os perigos da noite. O lagostim ele tem medo de sair do lago, né? E seguir esse caminho, porque ele tem que enfrentar esses perigos, esses dois lobos aqui, né? Mas se você enfrentar, você consegue achar um caminho, você tem que ser corajoso e fazer esse enfrentamento. E aqui, nesse arcano que é o do After Tarot, mostra a figura de uma mulher chegando e os cachorros não, melhor, os lobos, né, parece que eles não gostaram dessa figura chegar, eles estão tentando se defender, defender o espaço, defender o território. Aqui a gente tem o Sol, o arcano do Sol, que aparece a figura de uma criança em cima de um cavalo branco, que é o arcano do Sol, é aquele momento que tudo dá certo, abertura, consciência, clareza, a gente sabe o que fazer, sucesso, prosperidade. E aqui são as duas crianças fazendo travessura, né? Brincando. Então aqui tem a bandeira, uma criança está segurando a bandeira, e aí a outra puxa a bandeira da outra criança. É bem legal esse negócio, né? De imaginar o que acontece na cena depois. Então aqui a gente tem o arcano do julgamento, né? Então aqui essas pessoas, elas estão na corzinha, nesse tarô aqui numa cor meio azulada, nesse tarô já numa cor acinzentada, isso representa pessoas que estão desencarnadas, tá, pessoal? Então esse é o momento assim aqui é a figura do arcanjo Gabriel, que é o arcanjo da anunciação, porque ele tá com uma corneta na mão. Ele tá anunciando um novo tempo. E as pessoas estão gratas, né? Então meio que simboliza a volta do Cristo, esse arcano, tá? É a carta do julgamento final, né? Do juízo final. É, então são as almas que vão ser salvas. Então é um momento de transcendência aqui, transcendência do ego, da matéria, da vida, perceber da vida depois da vida. E elas são chamadas, né? Então nesse momento que vem depois, nesse tarô aqui, as almas delas sobem aos céus, né? Que é bem da crença cristã isso, né? Que você vai ganhar o céu se você for o escolhido, se seu coração tiver com Jesus Cristo. Aqui a gente tem o arcano do mundo, né? Que é cercado por figuras que representam os 4 signos fixos na astrologia, que é o signo de Aquário, que é o fixo de ar, o signo de Escorpião, que é o fixo de água, aqui o fixo de terra, que é Touro, e o fixo de fogo, que é Leão. E aqui, no After, em vez de ter as figuras, né, que representam os signos, a gente tem apenas os elementos, né, espadas que representam ar, copas que representam o elemento água, ouros que representam o elemento terra e paus que representa o elemento fogo. Eu não sei se vocês sabem, mas espadas, né, representa o universo mental, terra representa o universo da matéria, né, dinheiro, trabalho, paus representa o espírito e copas ou taças representa nosso universo emocional. E aqui vai entrar nos arcanos menores, que eu não vou continuar, porque, gente, são 78 arcanos, vai ficar muito longo esse vídeo, mas já deu para ter uma ideia do que é o After Tarot, né? É bem bonito, gostei da arte. Essa é as costas do After Tarot, que eu particularmente gostei bastante. Essa daqui é as costas do meu tarozinho mais antigo, que ainda tem, tá, gente? Esse daqui é o Radiant Rider Deck. É o tarô de Rider-Waite escrito radiante, Radiant, porque ele é mais, as cores são mais vivas do que no tarô. Ó, por exemplo, aqui tá vendo? É um azul que parece meio acinzentado e aqui a gente tem um azul mais vivo, por isso que ele é o Radiant. E é isso, pessoal. Vou parando por aqui porque já deu 19 minutos de vídeo, tá? Se vocês gostarem, eu posso até continuar e fazer um pouquinho dos arcanos menores. Faço um dia copas, outro dia ouros, outro dia paus, porque senão fica muito longo. Vocês me falam aí nos comentários se vocês gostariam de ver o resto desse tarô aqui, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau!